Olá, sou Brenda Larissa, aluna do Profimate, e no vídeo de hoje estamos com mais uma resolução de questões para a disciplina de MA12, Matemática Discreta. O assunto de hoje é sobre recorrência, de primeira ordem. A questão diz o seguinte: resolva a recorrência x índice n mais 1 menos nx índice n, que é igual a n mais 1 fatorial, para um x1 igual a 1. Para essa questão, vamos enunciar o seguinte teorema. Se A índice n é uma solução não nula da recorrência x índice n mais 1, que é igual a uma função de n, xn, então a substituição xn é igual a n yn transforma a recorrência inicial, x índice n mais 1, que é igual a uma função g de n, xn, mais uma função h de n, em uma recorrência mais simples de resolver, que é nesse formato, yn mais 1, que é igual a yn mais h de n sobre g de n a n. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Vamos resolver primeiro a recorrência homogênea, desconsiderando o termo independente, achar uma solução para essa recorrência, que vamos chamar de AN, e substituir nessa equação xn igual a n yn para encontrar uma outra recorrência. Já isolei aqui o termo xn mais 1. Então, para resolvermos a recorrência, precisamos listar todos os elementos. A recorrência sempre nós vamos ter um termo inicial, no caso aqui, para x1 é igual a 1. Então, vamos resolver a recorrência homogênea apenas, desconsiderando esse termo independente. Para um n igual a 0, nós temos o x1 igual a 1. Para o n igual a 1, nós temos o x1 mais 1, 2. x2 é igual a 1 vezes x1. Para um n igual a 2, nós temos 2 mais 1, 3, igual a 2 vezes x2. E assim segue a sequência até um termo n menos 2, no caso. Então, substituindo aqui n menos 2, nós ficamos com n menos 1, que é igual a n menos 2 vezes xn menos 2. Certo? É sempre uma unidade a menos do que está aqui. Então, essa aqui é n menos 1, aqui vai ser uma unidade a menos, que é n menos 2. E o último termo da sequência é o xn, que é igual a n menos 1 vezes xn menos 1. Certo? Na recorrência, depois que lista todos os elementos, nós vamos multiplicar membro a membro, mantendo a igualdade. Então, multiplicando todos esses termos e igualando a multiplicação de todos esses, o que vai acontecer? O x1 ele vai se cancelar com o termo x1, que a divisão vai dar 1. Né? O x2 vai cancelar com o termo x2 e isso vai acontecer em toda a sequência. Assim como o xn menos 2 vai cancelar com esse e o xn menos 1 vai cancelar com esse. Então, durante todo esse cancelamento, o que sobra? Do lado esquerdo sobra apenas o termo xn. E do lado direito, o que acontece? Nós temos o n menos 1 sendo multiplicado até chegar em 1, indo de forma decrescente, né? Então, tem o n menos 1, n menos 2, n menos 3 e assim vai até chegarmos em 1, que nada mais é do que n menos 1 fatorial. Então, aqui nós achamos uma solução para essa recorrência homogênea. E como diz o teorema, essa solução nós vamos chamar de AN, certo? Depois que achamos a solução AN, precisamos substituir naquela equação, xn igual a n yn. Então, já substituímos aqui, ó, xn é igual, no lugar de AN, vamos colocar n menos 1 fatorial, yn. Agora, esse resultado de xn, vamos substituí-lo na recorrência original. Então, onde tiver xn, nós vamos colocar essa sequência. No caso aqui do primeiro, como tem n menos 1, onde tiver n aqui, o índice vai ser n menos 1. Então, como foi dito, substituindo na recorrência original, vamos substituir agora esse valor de xn, nós temos o seguinte. Fazendo essa substituição, no lugar de n, vamos colocar n mais 1, porque o índice agora é n mais 1. Menos 1 fatorial vezes y de n, então ficou y de n mais 1, certo? Igual a n
xn, basta substituir da mesma forma, n menos 1 fatorial yn mais n mais 1 fatorial. Isso aqui dá n fatorial yn mais 1, que é igual a n vezes n menos 1 fatorial, nós podemos escrever isso como n fatorial, porque aqui já está desenvolvido, né? A gente pode escrever a volta. Então, n vezes n menos 1 fatorial, podemos dizer que é n fatorial yn. E aqui, o n mais 1 fatorial, nós vamos desenvolver para também aparecer o termo n fatorial em todos os elementos. Então, mais n mais 1 vezes n fatorial. Agora, vamos dividir toda a equação por n fatorial e ficará dessa forma. Y de n mais 1 é igual a yn mais n mais 1. Como toda recorrência eu preciso determinar quem é o primeiro termo, o nosso y1 vai ser quem? Basta a gente isolar aqui o termo yn, dividindo por an os dois lados. Então, nós teremos yn, que é igual a xn dividido por an. Então, para calcular o y1, basta dividir o x1 por a1. Quem é o nosso x1? X1 já deu na questão, que é 1. E o nosso A1, 1 menos 1 dá 0. 0 fatorial dá 1. Então, 1 dividido por 1, nosso primeiro termo dessa sequência, dessa recorrência, é 1. Assim, vamos agora resolver essa recorrência. Sabemos que o primeiro termo dessa recorrência é 1. O segundo termo é para quando n é igual a 1. Então, nós temos 1 mais 1, 2. y1 mais 1 mais 1, 2. y3 é para quando n é igual a 2. Então, nós temos 2 mais 1, 3. y2, 2 mais 1, 3. E isso segue até um termo yn menos 1, que é para quando n é n menos 2. Então, temos yn menos 1, que é igual a yn menos 2, mais n menos 2 mais 1 dá n menos 1. E o termo yn, que é igual a y de n menos 1 mais n. Como essa recorrência já não é uma recorrência homogênea, nós não vamos multiplicar que nem o exemplo anterior. Nessa recorrência, nós vamos somar membro a membro da mesma forma. Então, vamos somar todos os elementos desse lado da igualdade e igualar a soma de todos os membros desse lado da igualdade. Essa soma vai acontecer o seguinte: o y1 cancela com y1, o y2 com 2, o y3 com 3, e isso acontece até o yn menos 2 com yn menos 2 e o yn menos 1 com yn menos 1. Então, sobra do lado direito apenas o termo yn. E do lado direito sobra 1 mais 2 mais 3 mais 4, e assim vai até um termo n. Então, é a somatória de 1 até n, indo de 1 em 1. Que isso nada mais é do que uma PA de razão 1. Certo? Porque os elementos vão de 1 em 1. A somatória, então, dessa PA, somatória dos n elementos dessa PA, é o seguinte: o termo A1, que é 1, mais o termo AN, que é n, vezes o número de elementos, que é n, dividido por 2. Sendo assim, o termo yn é igual à somatória dos elementos dessa PA, que acabamos de definir aqui do lado, certo? Então, descobrimos dois termos: o termo AN, que é igual a n menos 1 fatorial, e o termo yn, que é a somatória daquela PA, que é 1 mais n vezes n, dividido por 2. Sendo assim, vamos substituir esses dois termos naquela primeira equação que substituímos. Xn é igual a n yn. Então, o nosso xn, vamos substituir aqui o termo an, que é n menos 1 fatorial, e o termo yn, que é 1 mais n vezes n sobre 2. Vou só reorganizar aqui os termos. Então, xn é n mais 1 vezes n menos 1 fatorial dividido por 2. Esse produto aqui, eu posso reescrevê-lo como n mais 1 fatorial. Posso
voltar aqui essa multiplicação e parar em n mais 1 fatorial. Então, vamos reescrever que xn é igual a n mais 1 fatorial dividido por 2. Esse, portanto, é o nosso resultado da recorrência inicial. Espero ter entendido. Até o próximo vídeo.